É, tá feio e não tá passando batido. Já falamos isso em conteúdos anteriores aqui no Tirateima, mas a Mamãe Globo e sua principal voz do momento, o senhor Luiz Roberto Demúcio, continuam protagonizando vergonhas no quesito que deveria ser isenção, imparcialidade na hora de fazer uma narração esportiva, né? E o que a gente está vendo é um exemplo do total inverso, cara. Mais uma vez, aqui o Tiratão é colocando o dedo na ferida sobre a TV Globo em posição de sucursal, de filial da Flá TV. Dessa vez, o acontecido foi na partida que, na verdade, foi um amasso, né, do Red Bull Bragantino contra o Flamengo, é claro, mas que, na verdade, parecia Brasil e Argentina. O Brasil, o lado rubro-negro da força, né, e o time do Energético como a Argentina, dada o pouco entusiasmo do principal narrador da Vênus Platinada. Vou colocar a vinheta na tela e você vem comigo, porque precisamos falar sobre... Amigos e amigas, senhoras e senhores, mais um conteúdinho especial aqui no Tiratema. Antes de mais nada, não vou me prolongar muito não, que eu quero falar logo. Se você não está inscrito, se inscreva agora aqui. Passamos já de 600 inscritos, estamos fazendo lives toda segunda-feira, o negócio está ficando bem bacana comigo aqui, Gui Souza, na área, né? O Rafa Chernical também sempre fazendo os conteúdos por aqui e a gente junto na live toda segunda-feira. E é isso, né? Você se inscrevendo apoia muito o nosso trabalho, que tá aqui, ó, formiguinha, né? Tijolinho por tijolinho nesse começo, então é muito importante a sua moral. Tá aqui curtindo o vídeo, cara, então curte de verdade, né? Dá o likezinho aí aqui na plataforma, né? Deixa eu curtir no vídeo, porque é a maneira que você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é relevante, e assim ele espalha para cada vez mais pessoas. Também, se você quiser ficar por dentro de cada novo conteúdo que sobe por aqui, é só ativar as notificações clicando no sininho. Vamos lá. A nova da nossa querida Mamãe Globo é o senhor Luiz Roberto. Não é bem novo, né? Porque ele está empilhando exemplos desse tipo de parcialidade a favor do clube da Gávea. E aí eu vou colocar na tela o exemplinho. O gol do Isidro Pita, que abriu o placar lá em Bragança Paulista, é um exemplo claro. Matheus, por dentro arrumando para o Lucas Barbosa. Reparem. Lucas Barbosa Reparem sempre o ânimo mais pelas beiradas ou de segundo atacante, mas você vê que ele estava mais lá atrás hoje. Olha o Isidro Pita, recebeu, que toque lindo por cobertura, que golaço! A curva descendente, né? Parece até quando teu time está jogando a Libertadores ou com uma competição internacional que seja, né? E aí o adversário faz o gol. E aí o narrador, naquele anticlímax, tenta narrar com algum mínimo de profissionalismo, mas não consegue totalmente. E é basicamente isso, cara. E automaticamente, né, esse acontecido gerou muitos comentários nas redes sociais e muitos perfis, né, dizendo que perguntando se o Bragantino havia virado um time argentino, que parece um time argentino contra um brasileiro em uma final de Libertadores, outros aí fazendo a comparação com o Brasil e a Alemanha do 7-1. Um comentário ali mais contundente do amigo, trazendo o ponto de vista dele, né, que o Luiz Roberto já foi um profissional absurdo, pena que isso ficou no passado, que o narrador parece estar num velório, e eu acho uma pena também, tá, porque o Luiz Roberto, ele é, tecnicamente falando, né, com toda a história dele, né, a narração, um grandíssimo narrador, cara, só que tem ficado marcado por essas situações em que ele sequer tem tomado cuidado, né, para não parecer pró-Flamengo e vestir a camisa rubro-negra, e aí tem gerado memes desde então. Esse último aí, até a gente fez um vídeo sobre, aqui no Tiratema, mais para o começo do canal, falando, né, que foi naquele São Paulo e Flamengo do iniciozinho do Brasileiro, que tentou-se colocar um pênalti em cima da Arrascaeta, uma forçação de barra, tentando induzir com diferentes ângulos, uma coisa assim, fora do tom completamente, né? E aí uma galera até inventou por IA
o Luiz Roberto indo cobrar arbitragem lá junto, né? Fez algumas montagens. Só que isso não esse último acontecimento na narração de Bragantino e Flamengo não é algo pontual, né, cara? Então é isso que eu quero até passar com vocês aqui, não só do Luiz Roberto, mas da Globo, né? A gente, por um lado, fica tentando equilibrar essa balança de, pô, o Flamengo é o clube com mais torcida, né, no futebol brasileiro, segundo as pesquisas e tudo mais. Tem realmente uma audiência ali cativa, muito participativa, né, um engajamento muito grande, e nos últimos anos tem acontecido também de ser uma potência esportiva no futebol brasileiro e na América do Sul. Tudo isso corrobora ali para não vou dizer um oba-oba, né, mas um olhar mais forte ali para enaltecer os feitos do Flamengo e tal. Só que para por aí, né? Tem limite, né, cara? O jornal, senão vamos assumir que é entretenimento, que é uma TV nichada para torcedor e não um canhão de alcance nacional que dialoga, né, com todas as torcidas, ou que deveria dialogar, né? Então, assim, aconteceu isso no São Paulo e Flamengo desse ano. O Super Mundial de Clubes também foi vergonhoso, gerou também alguns memes, né, do Luiz Roberto choroso depois do Flamengo ser eliminado para o Bayern de Munique, e feliz da vida e dançante junto com a sua equipe ali, Caio Ribeiro e companhia, né, após a eliminação do Fluminense na semifinal do mesmo torneio. Então fica muito discrepante, cara, tá ficando muito feio, né, não é de agora. Durante o jogo contra o PSG, né, da Copa Intercontinental, o Luiz Roberto usou a gente, né, como se ele fizesse parte do Flamengo. Isso também foi repercutido à época. Tem até o vídeo aqui que eu vou botar para vocês. Prorrogação, a gente tem direito a os times têm direito. A gente tem direito a os times têm direito. A gente tem direito a os times têm direito a mais uma substituição. Lembrando que se houver prorrogação, meus amigos, não tá fácil não te falar. Tá complicado. E assim, tá ficando muito feio, tá escroto porque perdeu-se o pudor, né, completamente para assumir um lado nas coisas, né? E em que pese o fato da transmissão esportiva precisar ter emoção, ter calor, né? Instigar o torcedor, trazer ele para perto, existe um limite nisso aí, né, cara? Mas não é surpresa, não é novidade na TV Globo como um todo, em que ao longo dos anos a sua principal voz, o Galvão Bueno, sempre se declarou flamenguista publicamente. A gente tem essa imagem aí, né, na decisão da Libertadores de 2019, com a equipe toda rubro-negra ali, também perdendo completamente a compostura no campo, beijando o Gabigol, abraçando, vibrando como se fosse torcedor de arquibancada. E assim, eu acho que há de se respeitar o lado do torcedor de cada um, mas os caras não são pagos para agirem dessa forma, né? E então você não vai ver jornalistas que torcem para outros clubes agirem dessa maneira. Talvez só o Neto, né, que é muito declarado e é um ídolo do Corinthians e tal, que também encabeça esse personagem ali, né, defensor do Corinthians, mas fora isso, cara, quem tem uma linha editorial minimamente séria não vai se prestar a isso, né? E, enfim, tem muitas coisas, né, ao longo dessa história vão corroborando aqui o teor desse vídeo que a gente está fazendo mais uma vez. Eu lembrei também aqui, essa situação foi ridícula. Final da Libertadores de 2019 na redação do jornal O Globo, né, que é do Grupo Globo, obviamente. E aí, cara, o editor-chefe lá do jornal, flamenguista, foi filmado sem camisa, girando a camisa, correndo pela redação. E quem foi demitido foi o repórter que filmou isso. Tem até o vídeo da época, né? Gerou muita repercussão. Vou colocar aqui para vocês. Cara, foi por emoção! Caraca! Isso é Flamengo! Esse daí era o editor da época, chefe aí da galera, né? É o Marvel dos Anjos, o nome dele, né? Jornalista aí já de um tempo. E, cara, olha só, né, como é que é o modus operandi da coisa. Eu tenho vergonha
eu tenho vergonha. Nada vai me convencer que isso aqui é um ambiente profissional, né? E essas exceções só são abertas quando o clube presente na discussão é o Flamengo, né? Parece que pode-se tudo. Abre-se margem, né, para se colocar na latrina qualquer tipo de ética, isenção ou coisa do tipo. Então, acho muito feio, cara, acima de tudo, né? Até por ser uma pessoa da área de comunicação, eu acho feio pra caramba. Então, esse resuminho aqui, né, que a gente começa falando do último exemplo, né, da última ilustração, que foi a condução do Luiz Roberto no duelo entre Bragantino e Flamengo, mas isso permeia assim, toda uma história, né, do Grupo Globo e da TV Globo como um todo, no que diz respeito a esse apoio indiscreto, né, ao Flamengo e às suas pautas, a forma de tratar as coisas como torcedor mesmo, né? E que não tem a mesma medida quando a gente fala de outros clubes, de rivais e tudo mais. Então vira um ambiente muito propício para o Flamengo, cara, navegar em mares mais tranquilos, em ter mais visibilidade, ter mais patrocinadores, ter agendas positivas, ter jogadores alçados a outras posições que vão render mais, que vão gerar mais dinheiro e vão gerar mais lucro. Então isso tudo vira uma cadeia ali que é revertida somente em coisas positivas para a agremiação, para o Flamengo, né? E pouco se fala, acho que, sobre isso, né? Eu acho curioso, realmente acho curioso. E para fechar, cara, esse geralzão, assim, né, de parcialidades para o Flamengo. Eu lembrei aqui de uma vez que um jogador do Botafogo, o volante Túlio, à época, isso aí é 2008, né, foi convidado para o Bem Amigos, comandado pelo Galvão Bueno, com todo um staff de rubro-negros ali, disfarçados de jornalistas imparciais, e eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Eu quero saber de vocês se isso aqui esse tipo de abordagem aqui é normal. Muito essa coisa da torcida do Flamengo, porque a sensação que eu tenho aqui de longe, tal, de São Paulo, é que aquela massa rubro-negra, quando ela entra no Maracanã, rapaz, aquilo cria uma eletricidade. Geralmente é 60 para 40 ali a proporção, até menos, 70 para 30. Mas no último jogo, a torcida do Botafogo foi mais bonita. Eu acho que depende do resultado. Mas o último jogo foi atípico, né? Cara, nossa senhora. Mas continua, vamos lá. Na época do Botafogo, de Garrincha, Jairzinho, Nilton Santos, depois com Paulo César, Roberto, davam sapecas homéricos no Flamengo com toda a torcida. Pelo contrário, tinha jogador do Botafogo que dizia o seguinte: eu adoro quando a torcida começa Mengo, porque aí o time deles vai todo pra frente e a gente, pumba, de contra-ataque. Agora, então, Túlio... Cara, e assim, revisionismo histórico, desse senhor aqui que eu prefiro não falar muito sobre, né? É um dos flamenguistas mais, enfim, mais vorazes, né? Com a caneta na mão, com o microfone também empunhado, para defender os interesses do Clube de Regatas do Flamengo. Mas nota-se, né? Até revisionismo histórico tem, porque o Botafogo, cara, nessa época de ouro que é citada, o Botafogo era um time que, inclusive, tratava muito bem a bola, com jogadores muito técnicos, né? Fazia o jogo rodar, botava na roda mesmo, né? Tanto que, né, a invenção do olé vem dessa época do Garrincha, né? O Botafogo em excursões internacionais, tudo isso. E aí vem um pangaré desse falar que o Botafogo, os jogadores do Botafogo adoravam com a torcida gritava Mengo para no contra-ataque fazer gol. E essas histórias colaram ao longo do tempo, né? Então, assim, até para a gente medir o tamanho, né, de como esse aparelhamento institucional em prol do Flamengo foi nocivo, assim, né, para os clubes se estruturarem, as torcidas também crescerem, especificamente falando, e de uma maneira que realmente, né, pautou tudo que a gente vive também hoje em dia e a construção das narrativas, né, do futebol moderno. Olha que loucura, né, cara? E a gente, quem controlava as narrativas eram essas pessoas, né?
durante muito tempo. E, novamente aqui, né, não quero que parecer um hater do Flamengo ou para querer engajar em cima do Flamengo, não é sobre isso, não, até porque aqui também, quando a gente tem de falar positivamente, elogiar, a gente elogia aqui o Flamengo como o grande clube que ele é e todo o trabalho que vem sendo feito, que é, porra, de primor, assim, né, para criar essa potência esportiva que o Flamengo é hoje em dia. Mas eu acho que vale a reflexão, assim, geral, né, de como midiaticamente, né, a gente foi tão influenciado ao longo do tempo por narrativas enviesadas e continuamos sendo impactados por isso. Mas hoje as pessoas têm voz para contrapor, né? Seja na rede social, né, no dia a dia e etc., né? Olha-se de uma maneira diferente para as coisas e tem de ser olhado mesmo, tem de ser falado. E aqui a gente não se furta a falar, a dar o papo reto, como vocês já sabem, né? Tá feião, tá escroto e tá cada vez mais feio, né? Principalmente para o senhor Luiz Roberto, que se tornou aí o porta-voz desse flamenguismo que já não tenta nem mais disfarçar. Eu quero saber a opinião de vocês. E aí? Comentem aqui no vídeo, né? Espalhem também para as pessoas, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, para quem vocês conhecem, para que opinem também, para que a gente consiga ter um debate mais sólido, né? Sobre essa questão que continua se perpetuando aí nos meios de comunicação, em especial no Grupo Globo. Até quando a gente vai normalizar essa parcialidade nada discreta a favor das pautas rubro-negras? E aí? Quero saber sua opinião, comenta aqui. Chegou até aqui, até o final do vídeo, gostou? Dá o curtir, dá o like, que ajuda muito a gente aqui para que o canal continue crescendo. E lógico, se você não está inscrito, se inscreva agora, valeu? Aqui vocês já sabem, né? A gente não fica escolhendo pauta que é confortável para falar, né? Ficar dizendo as mesmices que todo canal faz por aí, né? Então, aqui o papo é reto, aqui o papo é a Vera. Esse é o canal Tira a Teima. Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Fiquem ligados por aqui que sempre tem vídeo novo trazendo as polêmicas sobre o nosso olhar, sobre a nossa perspectiva, do jeito que a gente acha que pode gerar um debate maneiro. Valeu? Até mais, forte abraço.